Santo Evangelho segundo João, capítulo 5. O paralítico de Betesda. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era dia de sábado. Depois os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a tua cama. Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Lhe perguntaram: Pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que foi curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: Eis que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curou. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque dizia que fazia estas coisas no sábado. Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, se fazendo igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: Na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não ver fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que fez. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Porque, como o Pai ressuscita os mortos e faz viver, assim também o Filho faz viver aqueles que quer. Porque também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a palavra do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida eterna em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Lhe deu o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua palavra,
Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Seu testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testemunha de mim. Sei que o seu testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João. Ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vos salveis. Ele era a candeia ardente, resplandecente. Vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testemunham de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de nelas a salvação, e são elas que de mim testemunham. Não quereis vir a mim para terdes vida? Eu não recebo a honra dos homens. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai. Não me aceitais? Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis? Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque, se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu e falou ele. Porém, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Capítulo 6. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Mas Jesus dizia isto para o experimentar, porque Jesus bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastaria, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus: mandai assentá-los. Os homens, havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e deu graças e partiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta, que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Quando veio a tarde,
os seus discípulos desceram para o mar. E entrando Jesus no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E estava já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. O mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus, andando sobre o mar e aproximando-se do barco. Temeram. Porém Jesus lhe disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra, para onde ia. No dia seguinte, a multidão que estava no outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrou com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Chegando no outro lado do mar, lhe disseram: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Pois eu vos digo, trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhe disse: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão dos céus, mas meu Pai vos dá um verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, nos dá sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do que me enviou é esta, que de tudo quanto me deu, nada lhe perca, mas que o ressuscite no último dia. A vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, de Jesus os judeus, porque disse: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, e cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele que desceu do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém viesse ao Pai e visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim
têm a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo, que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar ele a sua carne para comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, se não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e quem beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram o maná, mas morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Jesus disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhe: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que faz viver, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregá-lo. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com Jesus. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Mestre, o Pastor, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Isto dizia Jesus de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregá-lo, sendo um dos 12. Amém. Eita Deus grande e maravilhoso.